Boa noite, povo de Deus. Nesta noite eu resolvi fazer esse momento aqui com vocês. Dá um nervoso por não ter costume, mas mesmo coração assim, batendo forte, eu resolvi ter coragem. Eu vou dar um tempinho para algumas pessoas sinalizar aí, né? Tem Marizane, já sinalizou. Vou esperar algumas pessoas sinalizar e daqui a pouco eu quero compartilhar algo com vocês. Um pequeno texto e um hino da harpa que eu gosto muito, né? Cadê você, Dani? Cadê você, Mirelle? Tô esperando vocês sinalizar aí, que daqui a pouco eu inicio. Para quem tem costume, é fácil, né? Mas para quem não tem costume, a gente fica meio um pouco perdido, mas no final sempre dá tudo certo. Eu separei aqui um texto e um hino da harpa. Cadê você, povo de Deus? Tô aguardando. Tô aguardando vocês chegarem. Estamos vivenciando uma pandemia e vamos ficar em quarentena, impossibilitado alguns de saírem. Então, vai ser o momento que a gente vai aproveitar para falar com alguns, né? Paz, Dani. A paz do Senhor. Duda. Paz do Senhor. Estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Por conta do nervosismo, você sabe, né? A pessoa fala até baixo. Mas acredito que tá dando para ouvir. Tô esperando. Jerusa. Saudade, minha irmã. Dani Leal, a paz do Senhor. Tô esperando vocês chegarem. Sinalizar aí para eu poder iniciar, tá bom? Tem um hino que é o 577. Eu gosto dele. Ele diz assim: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante
o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te farás o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virás socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Pegou? Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Pegou? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor Ele tem poder quando tudo deixares no altar. Olha a estrofe 3 que diz: se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor Ele tem poder quando tudo deixares no altar. Amém? O segredo é esse. O segredo é nós colocarmos tudo no altar.
Não adianta fazer aquela oração corrida. Se vai conversar com o papai, é bom colocar tudo no altar. Porque a oração é um diálogo. Quando nós colocamos tudo no altar, expressamos tudo para Ele, terá resultado. Né? Eu acredito muito nisso. Às vezes a gente quer uma resposta para já, de imediato. E eu conheço um Deus que dá a resposta também de imediato. Mas eu conheço um Deus que trabalha com propósito. Eu gosto muito desse hino, porque fala sobre a oração, né? Sobre a oração do crente para com Deus. Estamos vivendo em um momento muito difícil, mas muito complicado. E debaixo de toda essa pandemia, debaixo de todo esse decreto, algumas pessoas vão recorrer à oração. E outras vão aproveitar até esse momento para relaxar, né? Deixar de orar. Por muitas congregações se fecharem, algumas pessoas vão entender, vão compreender e dizer, não, eu preciso continuar orando. Porque eu não preciso estar especificamente na igreja, né, para orar. Eu posso orar em casa. Claro que o templo é chamado casa de oração. Mas eu posso orar em casa. Eu posso conversar com Deus em casa. Está conosco nossa irmã Marizane, né? Daniela já sinalizou, pastor Gesiel, Jefferson Pereira também está assistindo. Deus abençoe. Que nós possamos estar mais unidos do que nunca em oração. Né? Nós possamos estar ligados com Deus em oração. É o momento da igreja se despertar para o propósito maior, que é a oração. Não é para o povo ficar disperso, mas é para nós estarmos em oração. Sabe aquele culto doméstico que há muito tempo, as pessoas faziam em suas casas. Louva a Deus pela vida daqueles que ainda fazem. É o momento da igreja fazer. Pegar seu filho, sua filha, genro, sogra, vizinhos, fazer aquele momento de adoração. Aquele momento de busca mesmo, de união. As famílias que viviam naquele corre de que tinha que estar na igreja e tinha que resolver outras coisas. Aproveite esse momento. Que algumas não vão mais trabalhar por um período aí. Aproveite, marca já assim, ó, tal dia a gente vai fazer o culto doméstico. É tão bom, os filhos são edificados, os maridos são edificados, as esposas são edificadas. Vai haver mais diálogo, né, entre a família. Porque a vontade do adversário é dividir a igreja, desunir o povo. Mas se nós abrirmos a nossa visão espiritual, a gente utiliza disso, porque Deus sempre dá estratégia, irmãos. Deus sempre dá estratégia. A gente percebe que a visão do adversário, em meio a essa situação, é porque ele trabalha, em meio a toda essa situação, o adversário está trabalhando, né? Para muita gente ficar frio espiritualmente. Mas vamos utilizar essa situação para nós estarmos mais unidos dentro do nosso lar, no meio da nossa parentela. Com os cultos domésticos. Você pode, sim, convidar alguns amigos, algumas amigas e fazer seu culto doméstico. Talvez você diga, irmã Maria, só tem eu de crente aqui. Maravilha! A minha mãe, que pode assistir isso aqui, ela pode lembrar que a gente tinha reunião de família e a gente orava, né? E a gente cantava o hino da harpa e eu deixava uma palavra.
E só tinha eu e minha irmã de crente. Então vamos aproveitar esse momento para nós estarmos mais unidos, tá? Eu quero, nossa irmã Cássia está pedindo uma palavra. E eu vou deixar assim, daqui a pouco, irmã Cássia, vou deixar uma palavra para todos vocês. E eu sei que Deus vai estar falando aos nossos corações. É coisa rápida, mas desde ontem que eu senti vontade de fazer isso. E eu fiquei meio que pensando o que dizer, o que falar, né? Mas Deus colocou um texto no meu coração. Dani falou assim, o culto no lar é o culto doméstico. É sim, né? É sim. Eu quero deixar para a meditação aqui de todos, Daniel. Abra aí, Daniel, capítulo 6. Daniel, tá aqui, ó. Desculpa ficar mexendo assim toda hora o celular, tá? Pastor Júnior também está acompanhando. Daniel, capítulo 6, Pastor Júnior Flávio. Daniel, capítulo 6, e o versículo 10. Enquanto você procura, eu vou continuar adorando ao Senhor. A gente logo cedo cantou o hino, algumas pessoas mandou cantar isso na janela, e foi o hino que diz assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu não sou a cantora, mas pense em hinos que mexem muito comigo, esse hino em fervente oração, esses hinos mais poucos cantados, né? Mas são hinos que eu, desde quando me converti, eu gosto muito. Daniel, capítulo 6, e o versículo 10. Tô esperando você procurar aí, tá bom? Achou? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Roberto Almeida, a paz do Senhor. O texto diz assim, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Por que esse texto? É porque a gente sabe que Daniel, ele já tinha uma vida de oração, né?
Quando a gente inicia o texto de Daniel, a gente vê um Daniel bem diferenciado. Um Daniel que não está na sua terra natal, um Daniel onde não está com seus parentes por perto e que põe no seu coração, coloca no seu coração um propósito, né? Daniel diz, ó, eu não vou me contaminar, eu não estou na minha terra natal, mas eu não vou me contaminar. Eu vou permanecer naquilo que eu entendo que é certo. Não tinha pai, não tinha mãe, mas por perto, mas Daniel coloca no seu coração que não vai se contaminar e não se contamina. E Deus gostou muito dessa atitude de Daniel. Quando a gente lê Daniel capítulo 6 aqui, a gente vai perceber que pessoas se levantam contra a vida de Daniel e tenta paralisar aquilo que Deus, né, tinha para com a vida de Daniel. Tão certo disso, porque a posição que Daniel estava era uma posição diferenciada. Só que as pessoas que se levantam contra ele vai até o rei, porque eles procuravam de todas as formas achar uma falha em Daniel. Procurava de tudo que é jeito algo para ver um erro em Daniel, só que não achava. Porque Daniel tinha compromisso tanto com Deus, mas também tinha compromisso para com o rei. E servia o rei muito bem. E todas as vezes que somos destacados, todas as vezes que estamos nos destacando, sempre vai se levantar alguém, sempre vai acontecer algo para paralisar o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Então, é feito um decreto que durante 30 dias ninguém podia fazer petição a homem algum ou a Deus algum. Só que mesmo com este decreto, Daniel, que tinha de costume 3 vezes ao dia fazer a sua oração, 3 vezes ao dia conversar com Deus, mesmo com todo o decreto, Daniel continuou orando. Pegou esse negócio? Mesmo com todo o decreto. E esse decreto era que se alguém viesse desobedecer, essa pessoa seria morto. Essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Só que Daniel continua orando, irmãos. Daniel continua buscando a Deus. E aqui, que os homens que se levantaram contra Daniel conseguem achar uma forma de lançar Daniel na cova dos leões. Só que quem tem compromisso com Deus, ainda que se levante pessoas contra, ainda que crie situações para destruir a vida daquela pessoa, Deus sempre vai guardar. Sabe o Salmo 91 que diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta palavra se cumpriu sobre a vida de Daniel. Esta palavra se cumpriu na íntegra sobre a vida de Daniel. Se levantaram pessoas contra a vida de Daniel, mas nenhum dano aconteceu com Daniel. Por quê? Porque havia um Deus, e sempre vai haver um Deus, que protege os seus. Deus, ele está te protegendo. Você que está escutando essa live, Deus está te protegendo do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus está te protegendo. Entenda que você está protegido por Deus. Tem um texto bíblico que eu já gosto dele, que diz assim, ó: se Deus não guardar a cidade,
Se Deus não guardar Lauro de Freitas, o texto não diz assim, né? Mas diz a cidade. Mas se Deus não guardar Lauro de Freitas, Salvador, a Bahia, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. É Deus que guarda, irmãos. E por isso eu não vou me proteger, missionária Maria. Não, se proteja, se cuide. Mas entenda, a sua confiança tem que estar em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Daniel confiava piamente em Deus. Com todos levante, com todo decreto, ele continua orando. Porque a oração nos livra do perigo. Mas, missionária, Daniel foi colocado na cova dos leões. Mas perceba, houve livramento lá dentro da cova dos leões. Não é porque eu oro, não é porque eu subo monte, não é porque você sobe monte, não é porque você jejuma que você não passará por um momento de dificuldade. Você vai passar pelo momento da dificuldade. Mas entenda, Deus te dará livramento dentro da situação. Deus te dará escape dentro da situação. Deus deu escape a Daniel lá dentro da cova dos leões. Nenhum leão arranhou Daniel, nenhum leão rasgou roupa de Daniel, porque Deus estava guardando Daniel. Pegou, minha linda? Pegou-me de Deus. Deus está te guardando. Aproveita essa situação para entrar no seu quarto, fechar sua porta e conversar com Deus em secreto. Aproveita essa situação e conversa com Deus. Eu ouvi ontem de noite a pregação pela missionária Miriam e ela falava disso. E ela dizia assim, aproveita esse momento para orar, irmãos. Aproveita esse momento para marcar horário com Deus. Daniel era 3 vezes ao dia. Aproveita e marca todo dia, tal horário eu vou conversar com Deus. Todo dia, de tarde eu vou conversar com Deus. De noite eu vou conversar com Deus. Algumas pessoas deram até dica de assistir alguns filmes. É bom, mas quer ver coisa maravilhosa? É você abrir a porta do quarto, entrar, depois trancar e falar com Deus. Você é levado em uma dimensão que nada aqui nessa terra se compara. Você é levado a uma dimensão que nada aqui nessa terra se compara pelaquilo que você vê e pelaquilo que você sente. Deus quer devolver para você o desejo de orar que você perdeu. Daniel vai ser lançado na cova dos leões. Mas lá dentro, Deus dá o escape. O rei não dorme, o rei jejuma, o rei ora, porque o rei gostava de Daniel. Mas Deus pegou, não foi? Mas Deus estava livrando Daniel. Deus levantará pessoas para jejuar por você, orar por você. Deus vai tirar sono de alguém para interceder pela sua vida. Por causa desse livramento que Deus deu para Daniel. Acredite. Oh, meu Deus. Acredite. O nome do Senhor foi glorificado. Daniel saiu intacto. Sabe qual foi o decreto que surgiu depois que Deus livrou Daniel? Fora que aqueles que lançaram Daniel na cova dos leões, eles foram lançados. Aqueles que lançaram Daniel na cova dos leões, eles foram lançados na cova dos leões por conta do levante. Eles foram lançados na cova dos leões e os leões comeram eles. Entende? Você não vai precisar orar para Deus matar seu inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas isso é
É a mão de Deus. A mão de Deus se levantará em seu favor. O texto diz, no versículo 26, da minha parte está feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir. O seu domínio é eterno. Pegou? Deus está no controle. Deus está no controle. Esta palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Deus está no controle. Eliane, Deus está no controle. Cássia, Deus está no controle da sua vida. Acredite, Deus está no controle. Creia. Creia que Deus está no controle. Ele deu vitória a Daniel e com você não será diferente. Eu sei que parece que o choro não vai chegar ao amanhecer. Eu sei que parece que não vai acontecer o milagre, mas só parece. Acredite, o milagre está mais perto do que você imagina. Essa é a palavra que eu deixo para os vossos corações. E aqui eu encerro, dizendo para você, continue orando, continue buscando. Deus abençoe.